Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês resolvendo questões Sebrasp. Você sabe que resolução de questão é o seu treino antes da competição. E quem vai prestar concurso Sebrasp tem que treinar bastante, né? Porque eles são bem criativos aí, então é importante que você veja o máximo possível de coisas, né? Questões Sebrasp, CESP antiga, no caso, para você, né, se enquadrar aí, né, nos formatos. Essa é a realidade, tá certo? E principalmente aquela forma como, né, as outras organizadoras passam a informação, eles são criativos. Dá uma olhada nessa questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Roberta, Rejane e Renata são servidoras de um mesmo órgão público do Poder Executivo Federal. Em um treinamento, ao lidar com certa situação, observou-se que cada uma delas tomou uma das seguintes atitudes. A1. Deixou de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao seu alcance. A2. Alterou o texto do documento oficial que deveria apenas ser encaminhado para providências. E a 3 buscou evitar situações procrastinatórias. Muito bem, deixa eu subir aqui para você ler o restante. Cada uma dessas atitudes pode ou não estar de acordo com o Código de Ética Profissional do Serviço Público no Poder Executivo Federal, CEP, e foi tomada exatamente por uma das servidoras. Então, o que ele está falando aí no caso, né, é o seguinte: essas atitudes, cada uma delas só tomou uma atitude, e essas atitudes podem estar ou não de acordo com o código, tá certo? Então, pela leitura, você já percebeu quais são aquelas que estão de acordo, né, e aquelas que não estão de acordo, né? Então, é essa situação. E aí, nós vamos, né, trabalhar com essas três formas, A1, A2, A3, e eu quero saber se elas são verdadeiras ou falsas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se elas estão de acordo ou não, como ele falou, com o código de ética. Se estiver de acordo com o código, é verdade. Se não, é uma falsidade. E aí, o que vai acontecer, né? Quem tomou qual atitude ou não, ele complementou aqui no caso. Essas informações estão contempladas na tabela a seguir, em que cada célula corresponde ao cruzamento de uma linha com uma coluna. Foi preenchida com V de verdadeiro no caso da servidora listada na linha ter tomado a atitude representada na coluna, ou com F, caso contrário. Então, cada uma delas, né, cada nome só pode ter na linha dela uma verdade, porque ele falou, cada uma tomou apenas uma atitude. Se está de acordo ou não, é outro problema, né? Então, com base nessas informações, julgue o item seguinte. A atitude adotada por Rejane está de acordo com o CEP e é especialmente adequada, né, diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços. É isso que nós temos que julgar. Então, qual vai ser a primeira coisa? Preencher a tabela, né? Então, vamos lá preencher essa tabela. E como é que funciona o preenchimento? Nós sabemos que só pode ter uma verdade por linha e por coluna, né? Então, por exemplo, aqui, vou começar pela Renata. A Renata tá aqui, ó. Na linha dela, ó, na linha dela, deixa eu fazer aqui de novo, já tem uma verdade. Então, não pode ter outra verdade na linha. Então, obrigatoriamente, esse espaço aqui vou preencher com falso, esse com falso. Essa coluna, né, só pode ter uma verdade, ela já apareceu. Então, é falso e falso. Isso daqui é o que nós chamamos de tabela de dupla entrada, né? Você deve estar acostumado com outras situações que a gente preenche com sim ou não. Como depois, né, vamos usar isso daí para julgar os itens, ele pede para completar com verdadeiro ou falso. E aí o que acontece, né? Nesta coluna do A1, eu tenho falso, falso. Portanto, vou ter que completar com uma verdade. Na linha da Roberta já tem dois falsos. Então, esse terceiro valor é verdade, né? E essa linha aqui, ou essa coluna, está faltando uma falsa. Então, o que eu entendi? Que a Roberta tomou a atitude A2. Qual que é? Alterou o texto de documento oficial que deveria apenas ser encaminhado, né, para providências. A Rejane tomou a atitude A1. Qual que é a atitude A1? Deixou de utilizar avanços técnicos e científicos
que estavam ao seu alcance. E a Renata tomou a atitude A3, que buscou evitar situações procrastinatórias. Então, a atitude A1 e A2 não condiz com o CEP. A atitude A3, sim. Então, vamos ver? Atitude adotada por Rejane. Cadê a Rejane? O que ela fez? Rejane, atitude A1. Certo? E atitude A1 significa deixou de utilizar avanços técnicos, deixou de utilizar avanços técnicos e científicos que estavam ao seu alcance. Muito bem. A Rejane deixou de utilizar os avanços científicos. Não vai esquecer que a Rejane é um aqui em cima. Né? Então, a atitude adotada por Rejane está de acordo com o CEP. De jeito nenhum, né? Deixou de utilizar. O que o CEP falaria? Utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance. Isso, com certeza, o CEP falaria. Então, ela está de acordo com o CEP. E aqui eu chamo a atenção. Você está vendo que é o conectivo E? A primeira parte já é falsa. Está de acordo com o CEP, não. É falso, não está de acordo com o CEP, né? Então, essa proposição está de acordo com o CEP é falsa. Aí o que acontece? Como eu já tenho um falso, né? E o conectivo E, lembra? Eles são ligados através do conectivo E. Então, se aparecer um falso e o conectivo E, automaticamente a proposição ela é falsa, né? Então, nós temos duas partes. Está de acordo e é especialmente adequada. Não, a primeira parte já é falso e é especialmente adequada diante de filas? Não, deixou de utilizar, né? Então não é adequado com certeza também. E aí, lógico, concluímos que falso e falso gera uma proposição falsa, né? Então a atitude está de acordo? Não, de jeito nenhum, né? Então o que ele está afirmando aqui, né? Essa afirmação dele é falsa, portanto, lógico, o item, né, está errado. Deu para entender que no caso como funciona? A tabelinha serviu para juntar os elementos, né? Aí no caso, tabela de dupla entrada, com verdadeiro e falso, depois você vai associando as ideias. Então, realmente está errado. A atitude adotada por Rejane está de acordo com o CEP e é especialmente adequada diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Mas não, ela só vai arrumar confusão com isso daí, né? Então não está de acordo, portanto, né? Só o fato de não estar de acordo já é errado a afirmação dele. Legal? Então, o importante aí de você fazer, né, as questões de diversas bancas, aí no caso, conforme a necessidade né, da sua prova, do seu edital, é você entender como funciona, né? Como é que eu chego lá e interpreto uma coisa desse tipo. Ah, apareceu uma tabelinha, como é que eu faço? A tabela de dupla entrada, a gente preenche igual em qualquer situação aí no caso, tá certo? Então, estaria errado aí esse tipo, né? Essa afirmação dele. Legal? É isso aí. E aí, né, eu sempre falo para você que já está no canal, né? Porque se você está assistindo essa aula, você está lá no canal, que se você não está inscrito, se inscreva. Se já está inscrito, ative o sininho. Se não, se inscreva e ative o sininho. Tá certo ou não? Deixe o seu like, joinha, né? Compartilhe. Essa daqui é a nossa segunda fase, resolução de questões de provas. Lógico, tem que ser de provas, né? A primeira fase é a teoria, está à disposição. Ficou em dúvida sobre tabela verdade? Assiste a teoria. Assistiu a teoria sobre, né, no caso lá, tautologia? Procura a questão sobre tautologia. É assim que a coisa funciona, né? Então, eu sempre, né, prego o seguinte: teoria tem que estar na ponta da língua, na ponta, né? No caso aí do lápis, da caneta, né? Não tem jeito, teoria tem que saber. Depois você pratica, né, as questões para saber como se comporta na sua banca e como é o seu desempenho. Né? Essa é a ideia sempre. Legal? É isso aí. Por enquanto eu me despeço, eu Gil Primo falando tchau, mas eu volto, tem muita questão para resolver. Tchau.